Como de costume, eu já peço que você compartilhe este vídeo com alguém, deixe um like ou dê um comentário abaixo da descrição desse vídeo, porque hoje eu quero abordar sobre o assunto de 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, a capital da Caia, ele deixa o texto, a seguinte palavra: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio é manifestado em todos os lugares a fragrância do seu conhecimento. O texto que eu abordo com você é exatamente um texto muito conhecido dos escritos paulinos. Paulo escrevendo essa segunda carta à igreja de Corinto, trazendo sobre ela uma palavra de direção, uma palavra em que eu posso dizer que era um grande desafio em seu ministério. Ele enfrentava oposição após escrever esses assuntos. Entre o lado externo desta igreja, a oposição era muito grande, e dentro da igreja também. Nesse trecho, o apóstolo Paulo traz para nós que nós devemos celebrar a obra de Deus em sua vida e no seu ministério, e mesmo em meio às dificuldades que surgem na vida, ele usa essa metáfora poderosa para descrever a vitória em Cristo Jesus, que ele diz que sempre nos conduz em triunfo, conduz-nos vitorioso. Essa prática de nos conduzir vitorioso remota a uma prática comum no Império Romano, que era sobre o triunfo romano, onde os generais vitoriosos desfilava com os seus soldados, fazia um desfile com os seus soldados prisioneiros pelas ruas e muitas vezes espalhando incenso como um símbolo de sua vitória. O apóstolo Paulo usa esse costume, essa praticidade para simplificar o ponto de vista que ele está traçando para nós, que Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Não tem como nós triunfarmos se não for por meio de Cristo Jesus. E eu, olhando para tudo isso, olho para Paulo e ele traz para nós o exemplo claro para Paulo ser parte dessa, para fazer parte desse ponto de vista que ele está usando, que Deus sempre nos conduz em triunfo. Era uma linguagem dessa procissão romana do general, quando pegava os seus inimigos, trazia todos amarrados, algemados, e passava nas ruas de Roma, trazendo essa percepção de triunfo sobre os seus inimigos. E Paulo está usando meio que essa ideia de procissão, significa submeter à liderança de Cristo. Está trazendo essa ideia de se submeter a essa liderança de Cristo, mesmo que isso implique sofrimento e humilhação. Nós temos que se humilhar a esta liderança de Cristo Jesus, porque ela traz para nós sempre triunfo, como prisioneiro no triunfo romano. Aqui essa ideia é um lembrete de que a vitória cristã muitas vezes envolve paradoxos como fraqueza. Isso está bem fundamentado nessa mesma carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9 ao 10, que ele está fazendo uma simplificação da experiência que ele teve em sua própria carne, que podemos chamar isso de fraqueza, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nessa dita fraqueza que nós conhecemos, que é o homem não conseguindo ser 100%, todavia sendo sempre ou 50%, ou 60%, ou 70%, ou 90%, todavia jamais 100%. Deus, todavia, sempre 100% nas suas coisas. Em Cristo, compreendemos essa visão.
Esse versículo destaca para nós o papel do cristão como agente de Deus no mundo. É isso mesmo. Este versículo implica para nós o papel, na demonstração do papel do cristão no mundo, para que somos chamados a participar da vitória de Cristo. Ao fazê-lo, espalhar aroma de sua verdade e salvação. Isso aplica que nós devemos espalhar, propagar as verdades, porque nada nós podemos contra a verdade, a não ser a favor dela. E todas as vezes que nós estamos a favor da verdade, nós compreendemos de forma profunda e de forma relacional que a verdade, ela está inserida dentro desse contexto de que ela tem o poder de ramificação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Para os salvos, a fragrância que Paulo utiliza é de vida e esperança. Para os que rejeitam o evangelho, pode ser um cheiro de juízo e condenação. Você percebe de longe o cheirinho da condenação, o cheirinho da perda, o cheirinho da não vitória. E aí, a aplicação prática para nós compreendermos é que a gratidão e a confiança andam conosco. Paulo demonstra isso, que devemos agradecer sempre por sermos parte da vitória de Cristo. Devemos agradecer sempre por sermos participantes da vitória de Cristo Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Ou seja, você e eu estamos cheios de vitórias e de dificuldade. Só que as dificuldades não são problema para que nós se rendemos a ela. Ao contrário, nós somos vitoriosos e essa vitória é em abundância em meio às dificuldades. Por isso que isso aplica em dizer que a nossa vida exala o conhecimento de Deus para todos os nossos, ao nosso derredor, como um aroma que aponta para a obra redentora em Cristo Jesus. E aí nós temos a redição ao plano de Deus. Nós se rendemos, somos rendidos a esse plano de Deus. Por quê? Porque sejamos conduzidos por caminhos difíceis, por mais que nos apareçam esses caminhos complicadíssimos, nós podemos confiar que estamos participantes de um triunfo divino. Tem caminhos dificultosos? Lógico que tem, mas nós somos conduzidos por um caminho triunfante em Cristo Jesus. E, segundo os Coríntios, capítulo 2, verso 14, é uma expressão de louvor e confiança. É uma expressão de louvor e confiança na soberania de Deus, que conduz o seu povo em vitória espiritual e faz com que suas boas novas sejam conhecidas em todos os lugares. E aí, eu chamo a sua atenção para que você absorva isso comigo e compreenda de uma vez só. Nós somos chamados em Cristo Jesus a conduzir a nossa vida em triunfo. Basta você olhar para esse texto de 2 Coríntios 2,14, quando existe uma análise intrínseca profunda desse texto, pois o texto é detalhado, no sentido detalhado histórico, literário e teológico, para compreender que o seu significado original, como ele se aplica para a teologia cristã, ou seja, a teologia que é de Cristo Jesus. Porque se você não sabe, mas é bom lembrar você e esclarecer a você, existe muitas teologias. Existe teologia budista, existe teologia taoísta, existe teologia xiitas, existe a teologia do medo, a teologia do processo, existe a teologia do judaísmo, do cristianismo, existe a teologia do islamismo e etc. Existe muitas teologias que, se eu fosse classificá-lo, eu dizia que nós temos
um panteão de teologia proliferado, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Só que eu chamo a sua atenção porque Paulo está escrevendo um momento de tensão ministerial. Nos versos anteriores do capítulo 2, você compreende a visão que ele menciona a sua preocupação ao chegar em Troade, onde esperava encontrar Tito com notícias sobre a igreja de Corinto. Apesar da porta aberta para o evangelho, como mesmo Paulo enfatiza, a sua inquietação levou a sair. O versículo 14 diz, do capítulo 2 de 2 Coríntios, ele diz no verso 14, que existe uma marca de transição. Qual é essa marca? Paulo, em vez de concentrar sua frustração, eleva o louvor a Deus, reconhecendo seu papel soberano e triunfo no ministério. Isso é louvável, isso é plausível. Se eu estivesse ao lado de Paulo, eu diria para ele: parabéns por essa bela atitude de nós e meros mortais conseguir definir que a nossa vida, em meio aos desafios, em meio às circunstâncias, em meio a essas inquietações que surgem no caminho, nós não temos que cessar de levar as pessoas, por mais que existam frustrações nossa, humana, contraditória, nossa, nós temos que elevar o louvor e o reconhecendo o seu papel, o papel soberano de Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Aí ele diz: graças a Deus. É sempre bom darmos graça em meio aos problemas da vida. É sempre bom darmos louvores e culto de gratidão a Deus em meio às circunstâncias. Paulo inicia uma expressão de gratidão e reconhecimento que tudo o que acontece em sua vida e ministério está sob o controle de Deus. De fato, todas as coisas que acontecem na sua vida estão sobre o total controle de Deus e domínio de Deus. É por isso que eu fico maravilhado com isso, que ele sempre dá graças a Deus pelo que lhe aconteceu. E ele diz que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Aqui nós temos essa metáfora muito poderosa, que eu já simplifiquei ela. Por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa metáfora do perfume que Paulo está usando, ou a fragrância, simboliza o impacto do evangelho. O evangelho que tira de nós toda hipocrisia, todo discurso demagogo, que tira de nós toda vaidade, toda e qualquer contradição. O evangelho nos limpa, o evangelho nos purifica. No contexto aqui, nós compreendemos que o conhecimento de Deus se refere à mensagem do evangelho que Paulo está pregando, está noticiando a outros apóstolos para que espalhe ao mundo que este evangelho é de poder, é de transformação, é de magnitude. Deus como agente soberano agindo. Deus é quem conduz essa procissão, essa caminhada, essa peregrinação de nossa vida. Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, conduzindo o seu povo para participar da sua vitória, mesmo em meio às dificuldades. Pois o papel de Cristo em nós, a vitória em Cristo, ela está destacando que não depende do mérito humano, a vitória é de Cristo, aquele que crê. Não há meritocracia nossa. Ao contrário, assim que Cristo é quem nos conduz sempre em triunfo. Mas a obra de Cristo na cruz e na ressurreição, nós entendemos que sempre tem missão para a nossa vida, porque a missão do Evangelho, a fragrância do conhecimento do Evangelho representa o impacto do Evangelho no mundo, tanto para aqueles que aceitam quanto para os que o rejeitam. Para os que creem,
é a fragrância da vida para a vida. Para os incrédulos, é aroma da morte para a morte. E aí existe o quê? A gratidão em meio às lutas. Assim como Paulo louvou a Deus em meio às dificuldades, o cristão pode confiar em Deus, porque existe sempre triunfo em nossa vida em meio às dificuldades. Pois eu e você somos chamados em Cristo à submissão ao propósito de Deus. Participar dessa procissão de Cristo pode nos envolver a sofrimento e renúncia. Aleluia! Nos levar a renunciarmos sempre, porque essa renúncia nos levará a uma glória final. Espalhe por onde você for a fragrância do Evangelho. O chamado do cristão é ser um veículo da mensagem de Cristo, influenciando o mundo com a fragrância do Evangelho, independente das rejeições dos inimigos do Evangelho, dos falsificadores do Evangelho. E aí eu concluo esse ponto de vista dizendo a você que, segundo os Coríntios 2,14, Paulo usa a metáfora rica para celebrar a vitória de Deus em Cristo e o papel do cristão na proclamação do Evangelho. O texto nos desafia a viver em submissão ao plano de Deus e confiando em sua liderança soberana, sendo instrumento para espalhar o conhecimento de Cristo em todos os lugares. Eu e você somos chamados a espalhar a fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo, por onde quer que passamos. Fique com essa palavra e reflita, porque graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio de Cristo Jesus, é manifestada em nós a fragrância do seu aroma, do seu perfume. E isso é o chamado do Evangelho para cada um daqueles que decidiram pela fé crer em Cristo Jesus. Pense nisso e que Deus siga abençoando a nós todos.